Pela primeira vez, o diálogo hoje é com dois dialogadores. Sim, dois em um. Porque são duas figuras na sua carreira pública com dois nomes diferentes. Ele começou com um nome e depois mudou. Vamos saber por quê. Ele me trouxe CD, ele me trouxe DVD, ele me trouxe máquina, ele me trouxe agenda, ele me trouxe óculos. Eu me refiro ao advogado. Não, ele é bacharel em direito, mas não é advogado. Ele é compositor, ele é cantor, ele é esse duplo. Ou foi? Enfim, é a história do nosso dialogador de hoje. 2 em 1. Marcos Brito, Marcos Café. Marcos Brito, Marcos Café. 2 personagens? Assim, eu coloquei o Brito para trabalhar pro café. Marcos Brito, como é que de repente a gente te admira tanto cantando lindamente como Marcos Brito e de repente não é mais Marcos Brito, é Marcos Café? O que houve? O que poderia aqui significar essa... Ah, tá aqui. O que pode significar essa mudança? Pronto. Um DVD onde tem aqui, ó, Marcos Brito. Na vertical. Na vertical. E depois um outro onde ele já se assina como Marcos Café. São os 2 objetos, então, que vão pautar o início do meu encontro com o cantor e compositor Marcos Brito. Por que você quer saber que houve a mudança, a migração? Sim. O personagem é o mesmo, né? O Marcos é o mesmo. O que eu quis representar foi uma mudança de estágio, assim, né? De estágio profissional. Como Brito, eu me encontrei, assim, no ambiente externo, assim, o estado do Ceará e outros estados, uma série de outros colegas que assinavam também com o nome de Marcos Brito. E, assim, uma coisa que sempre me incomodou desde o começo dessa minha vivência musical, Ricardo, foi o fato de utilizar comercialmente, né, artisticamente, o meu nome de nascença, assim. Isso me incomodava porque eu achava que talvez ali eu tivesse exposto e em cena eu não fosse o Marcos Brito que eu sou embaixo. Dá pra entender? Então, assim, com o passar dos anos e a descoberta desses outros Marcos Brito, porque, tem Marcos Brito, cantor de música gospel, tem Marcos Brito, tecladista, e tudo gente assim, já com carreira também, já de um tempão, né? Marcos Brito, pianista, tem Marcos Brito, baterista, inclusive que trabalham com o Ivan Lins, tem uma série de outros Marcos Brito. E então, como surgiu, assim, eu dei um tempo no trabalho de fonogramas, né? E trabalhando muito com os shows temáticos, que é o meu diferencial, assim, de mercado, né? Eu resolvi dar uma repaginada, assim, né? A gente não pode voltar no tempo, né? Então a gente tenta se adaptar a ele. E criou então uma persona para você, que é o Marcos Café. Então é uma marca. E né? por que o café? O café, porque primeiro, a simbologia dele no mercado, né? Uma palavra que você consegue lê-la em diversos idiomas. E um amigo meu que trabalha com marketing francês, o Christian Laurent, quando eu pensei na palavra, ele achou interessante. E também porque eu sou apaixonado por café. Mas interessante, Marcos Brito e café. Quem está agora aqui? É o café. Aquele que está aqui é o café? É o café. O que mais me intrigou... O Brito não está mais sob as câmeras. Ah, exatamente, é isso que me intrigou. O fato de você se sentir incomodado de estar como persona pública trazendo uma marca da pessoa privada com seu direito à sua individualidade, à sua cidadania. Sim. Isso então me parece que é um aspecto caro a você. A preservação de um status de anonimato. Sim. E um status diferentemente de um status público. Isso, mas porque assim, a gente aqui em Fortaleza, principalmente, você sabe que a gente atua no ambiente milita no ambiente da cultura. Então, se você é um artista e você passa a dedicar-se mais ostensivamente à produção, você fatalmente vai se tornar mais produtor do que artista. A gente tem uma série de colegas que acabaram migrando para a área da produção, que está dentro do contexto da arte, mas que sai do palco, né? Passa para trás, para o desenvolvimento de mecanismos para propiciar o espetáculo. Então, eu me perdi um pouco aqui na tua pergunta. Por que você se interessa tanto em criar essas instâncias? Então, aqui é o público, aqui é o privado. Então eu sempre fui produtor de mim mesmo.
Entende? Então, assim, até no momento de chegar, vamos dizer, a negociar com um eventual apoiador, ou patrocinador, ou financiador de um projeto meu, é complicado você tecer comentários e elogios a um produto que você representa e que, no final das contas, é você. Né? Então, você não tem alguém que represente esse produto, que é o que você faz, né? Então foi apenas um disfarce, uma manobra assim para separar um pouco o Marcos Brito, que acabou sendo o produtor, do Marcos Café. A base do Marcos Café é o Marcos Brito. É uma questão meramente, digamos, estratégica? Eu queria discutir, que pensei que tivesse uma dimensão filosófica. Não. De não querer, de achar que aquele Marcos Brito que está no palco nunca é o Marcos Brito na sua totalidade de gente. Sim, é apenas eu tenho uma sensação, uma extensão. Eu tenho uma sensação, eu não sei se você, claro que você deve ter diversas sensações quando você sai de cena e que leva um certo tempo até o personagem se diluir e você voltar a ser o cidadão do dia a dia, né? Mas desde que eu ingressei na música, eu tinha uma certa dificuldade ao me ver depois, gravações, né, do que eu fiz em cena, ou ouvir o que eu havia gravado, eu tinha certa dificuldade de imaginar que aquele era eu. Porque, aparentar, para mim, o cidadão do dia a dia, aquele que estava ali não era eu. Parecia comigo, mas não era eu. É uma extensão, digamos, sua, mas não é você. E assim, como a gente nesses anos todos a gente mantém contato com pessoas de diversas crenças religiosas e crenças filosóficas, já teve algumas pessoas que chegaram a perceber uma certa incorporação, não sei se seria incorporação, mas uma mudança de frequência entre o Marcos cidadão e o Marcos que está exercitando a missão vocal. E esse Marcos Brito não poderia ser espetacularizado? Você é espetacularizável? Hein, Marcos Brito? Eu acho que... Aquele Marcos Brito anônimo, ser comum, não poderia ser reformatado e virar um espetáculo no palco? Ia que ter alguém assim para me mostrar como é que seria. Você então preferiu criar um personagem? Foi. Um personagem para você. E às vezes, assim, eu encontro e dar nome a ele. E às vezes eu encontro algumas pessoas que misturam um pouco assim, você é um cantor que atua ou você é um ator que canta? Eu falei, não, eu sou um cantor que atua. Que dá alguns sentidos. Toques de representação. Alguns sentidos, Uhum. Marcos Brito, Marcos Café, agora eu já não sei mais com quem. Agora a esquizofrenia. É o Marcos. Agora a esquizofrenia me pegou. Eu não sei mais com quem que eu estou conversando. Quem é o dialogador de hoje? Se é o Marcos Brito ou se é o Marcos Café? Acho que é com os dois. E para ficar mais fácil, chamar de Marcos. Tá bom. Porque Marcos perpassa tanto a pessoa quanto a persona. E Marcos, no seu trabalho musical, você disse muito bem, você tem um diferencial de fazer espetáculos e CDs e discos e shows tematizados, como é que chama? É sobre temas, É sobre temas, né? Isso. Você teve um trabalho bonito sobre Humberto Teixeira. Foi. E eu estou aqui com um deles que você me trouxe, que é sobre o Deja Vu, que foi o disco mais antigo e que começa com a primeira canção do Evaldo Gouveia. O nosso Evaldo Gouveia, né? Isso. Você fez um espetáculo também sobre Evaldo e fez um espetáculo também só com músicas de Luiz Gonzaga. Foi o tema de 2012. Você então, esse personagem Marcos Café, ele não tem ele tem só como personagem, como personalidade, como traço de personalidade, essa ideia da tematização, da pesquisa, mas ele não tem gênero, né? Específico. Não. Ele canta de baião a romântico, assim, rock and roll, se você for rock and roll. Não, rock and roll não. Mas eu digo, mas poderia. Poderia. Se você for perguntar assim, uma diferença entre o Marcos Brito e o Marcos Café, enquanto o Brito atuava. A carreira do Brito. A qualidade vocal do Marcos Café é um pouco diferente da qualidade vocal do Marcos Brito, porque o Marcos Café já canta numa região diferente do Marcos Brito. Então fale das duas. O que o Marcos Brito cantava? Marcos Brito, tá aqui. Primeiro assim, quando a gente começa a cantar, a gente tem uma prega vocal mais frágilzinha, né? Ela não sofreu tantos desgastes, claro, considerando que você tenha começado a trabalhar mais cedo, né? Então, quando o tempo vai passando, essa prega vocal vai
maturando e realmente fica... É comum os cantores migrarem para regiões mais graves por conta da questão fisiológica, né? Então, mas o caso da migração do café, do brito para o café, não foi fisiológico em si, foi uma decisão racional, né? Mudar um pouco a timbragem, por quê? O Marcos Brito, enquanto estava em cena, Ricardo, era muito interessante para as pessoas escutarem aquela voz exótica, andrógena, sim, muitas vezes, e por isso algumas pessoas fizeram a leitura de que no momento que eu estava em cena, eu tinha uma presença não materializada de uma mulher cantando comigo, inclusive atrás de mim. E o Marcos Café, uma outra característica do Marcos Café é o critério. Porque se você for avaliar, o meu primeiro disco foi o digital, depois do disco Intérpretes e Compositores Cearenses, que foi um disco gravado em coletânea e tal, não sei se você teve, foi uma tiragem pequena, mas acho que a gente conseguiu distribuir para as pessoas. Logo depois dele, eu gravei o digital, que foi o meu primeiro disco solo, assim, né? Então era um disco que não tinha critério, porque assim, eu não tinha consciência nenhuma do que era fazer um disco. Para mim, fazer um disco era um apanhado de canções que eu gostava, que eram bonitas, ou que eram possíveis, porque não teria comprometimento burocrático com direito autoral, essas questões todas, né? Então, o digital foi o resultado muito disso. E mesmo assim, teve a canção Parque Araxá, que foi uma canção que, não vou dizer que bombou assim, porque bombar é demais, mas foi uma canção que se tornou emblemática daquele trabalho. E as pessoas que moram no bairro Parque Araxá, em Fortaleza, têm um carinho, um afeto muito grande por ela, até mesmo porque alguns veículos de comunicação do bairro trabalharam a música no bairro, entendeu? Então, assim, o amadurecimento do Marcos, ou do Brito para o café, que acaba continuando sendo Brito, né, mas que criou a marca Café, se manifesta também sobre a questão da pesquisa, de saber, no caso do Humberto Teixeira, que foi o primeiro show temático sobre um personagem, de saber o que foi que ele fez, como ele vivenciou o Iguatu, que fez ele passar pela estrada de Canidé, entende? Me colocar no lugar de Humberto Teixeira para entender como foi que ele compôs a Xanduzinha. Então, tentar entrar um pouco na intimidade dos compositores para que aqueles elementos pudessem ser agregados à minha interpretação da obra deles. Você teria agora condições, apesar das fisiologias e do tempo atravessando cada um de nós, de dar uma pequena demonstração dessa diferença? Tem, por exemplo. Dessa voz, do Brito? Do Brito para o café? A Parque Araxá, eu cantava... não sei se a vida é bela, feito nome no Parque Araxá. Nem sei se quem mora lá. A minha voz era muito mais projetada para trás e para cima do que hoje. Colocada, você está falando de colocação, de impostação. O aquecimento, a voz não está aquecida aqui não, né? Tá friazinha. Mas a colocação da voz, a coluna de ar ia muito mais para trás do teu palato. Então buscava notas brilhantes, mas mais no ambiente do agudo, do que o café. Agora o café cantaria isso como? Não, isso o café ainda não cantando. Não canto. Mas o café cantando, sim, mas o Evaldo Gouveia, ele canta: hoje alguém pôs a rodar um disco de Gardel no apartamento junto ao meu. Né? Acho que é isso ali também. Pois é. Então, assim, já canta, já é um personagem que já se expõe mais, que já coloca mais a voz mais para fora. E eu acho que o Brito era mais inocente. Entende? E era mais infantil, era mais imaturo, era mais inexperiente, talvez. Pronto. Mais inexperiente, não sobre o aspecto vocal, mas como uma pessoa. E aí a migração do Marcos Brito para o Marcos Café também marca um pouco esse rito de passagem de um amadurecimento pessoal. E você trouxe então esses dois objetos para demarcar esses dois campos, né? Exatamente. O campo do cantor Marcos Brito e agora o canto do cantor Marcos Café, com dois F e o E. E a mudança de pessoa também, de pessoa e personas. Você tem aí duas personas, o Brito e agora o Café. Mas hoje você tem a pessoa Brito e a persona Café. Isso implica também numa... Como é que chama? Numa roupagem diferente? É por isso que você trouxe esses óculos assim? Não, o óculos não. Não? O óculos é porque eu estou com a vista cansada, meu filho. Computador demais, né? Ah, é? Então a gente fica com a vista cansada.
Eu trouxe o de grau que tá ali. Mas na é minha bolsa. engraçado. Hoje nós estamos falando em tempo, então. O tempo atravessa as pregas vocais e atravessa também a vista. Tudo. Atravessa tudo. Inclusive o assunto que nós estávamos tratando antes. Você se sente, então você sente o tempo atravessar você, Brito? Ricardo, às vezes eu me preocupo um pouco com o tempo, não o tempo por mim, por olhar para mim e ver resultados no tempo, mas eu me preocupo muito no tempo, no nosso tempo, no tempo que nós temos para nós, no tempo que nós temos para nos tornarmos melhores enquanto estamos dentro desse tempo. Eu falo porque o Marcos Brito é um Marcos Brito, um adolescente, Isso, menino de 20 e poucos anos, depois exatamente. um jovem. E hoje o Marcos Café não tem 20 anos. Não, 45. Então o tempo Sim. separa, há um tempo que separa Claro. e demarca. Você Claro. inclusive chamou o Marcos Brito de ingênuo, de puro, e chamou o Café de mais maduro, de mais... Então esse tempo, você trouxe os óculos para demarcar o quê? A diferença de... Eu trouxe o óculos porque se por um acaso na imagem eu tivesse assim com o olhar cansado, que eu não sei se eu estou... Por causa do tempo. Por causa do tempo, aí eu ia colocar o óculos para me disfarçar um pouquinho. Mas põe. Eu tô Põe com o olhar porque eu acho que fica... cansado. Não, é porque você fica outro personagem. É? Eu quero trabalhar hoje a ideia de que, olha, atenção, esse não é nem o Brito e nem o Café. Não. Esse vamos ter que criar um outro nome para ele. Seria o quê? Marcos Jackson. Marcos Jackson. Genial. Marcos Jackson. Corta para ele. Olha aí. Aproveitando que Paul McCartney está aí, Michael não pode mais vir, né? Veio só. Ah, é. Marcos. Para disfarçar. Porque aqui você vê o outro, mas o outro não te vê, né? É. Com esse espelho, com esses Volta, óculos espelhados. É. Não é? E é bom isso, é necessário isso? É boa essa sensação para você? De não estar sendo... Isso, de não poder A janela da ser- alma não está sendo isso, velada? não está sendo velada, não está sendo desvelada, não é isso? É. Não. Olhar para os outros, mas não deixar que os outros olhem você. Não. Filosofe sobre essa sensação. Não sou voyeur. Não sou voyeur. É uma coisa que eu comentava muito, logo no começo da minha carreira, tinha, Deixa eu ver aqui. tinha uma colega que ela sempre cantava muito de olho fechado. E eu perguntei, eu lembro sempre disso porque depois eu utilizei o recurso do olho fechado, né? Inclusive utilizei demais, tem um monte de foto de olho fechado, isso é horrível. Mas é importante quando você fecha o olho para você mergulhar em si, mas você se comunica melhor. E aí a minha compreensão da música passar muito pela comunicação, e a gente eu trouxe aqui para você tudo que está ao meu entorno e que se relaciona à minha comunicação. Então agora, com qual o mundo, o próximo passo? Seria o quê? Estou só falando sobre a história Dos do olhos, olhar, sim, né? do olhar. Então, quando eu identifiquei que eu conseguia me comunicar com quem estivesse me assistindo, Me olhando? me olhando, olhando para dentro de mim, pela janela que eu estou abrindo para ela e não apenas pelo som que eu estou emitindo, que eu conseguia ir além do que a voz consegue alcançar. Então, é uma outra diferença do café. O café só canta de olho fechado se tiver alguma coisa incomodando, assim, de som, que eu não esteja me ouvindo bem. Mas o café canta E aí mais você de olho então, aberto. coloca em pauta um tema maravilhoso que é o seu desempenho vocal melhora se você está visível e vendo. Né? Porque visível aí e vendo. eu perdi o medo de receber o que O a outro plateia está te tivesse para dando. me dar. Exatamente. Quer dizer, você então está reconhecendo uma dimensão, uma dimensão corporal da voz. A voz é corpo. Né? A gente tem uma separação, a gente tem uma ideia de separação didática, né? De voz, corpo. Quando na verdade a postura e a postura corporal delimita, não, ela impulsiona, né? A emissão vocal. Até um movimento corpóreo que eu faça intuitivamente, se eu levanto, se eu estou desenvolvendo determinada melodia, claro que dentro do contexto da canção, mas se eu levanto o braço, a linha melódica tende a seguir o movimento do braço ou se cumplicitar com o movimento que o braço fez, né? Então assim, mas é uma coisa que que o iniciante, ele pode compreender isso tecnicamente, mas ele não sente.
É o tempo. É o tempo que tempo dá que faz você de sentir. como essa comunicação com o outro pode interferir no seu desempenho. Você se tornou, então, mais cênico, né? Eu acho que eu me tornei mais vivo. Mas, cênico, eu digo no sentido de Sim, total, sim, de gestalt sim, total, sim, né? Gestalt total é até pleonasmo, mas enfim. Mas de todo, né? Do todo, né? Saiu um pouco mais apenas Dessa do aparelho região do aparelho fonador e foi pro resto. e foi pro resto, pro corpo inteiro. É. Foi pra vida. E aí teve também uma coragem de poder encarar o que o outro tem a te transmitir pelo olhar. Tem. E assim fica muito mais perceptivo até. E você é de plateia, claro, e mais tempo do que eu. Você sabe que quando a gente está no teatro, tenho certeza que você já sente isso, percebe isso. Existem pessoas que vão nos assistir, algumas já vão por afinidade, porque conhecem, outras vão encaminhadas por outras pessoas, e tem até aqueles que vão para te testar, né? Assim, será que ele vai conseguir me convencer de que ele é um bom profissional? Será que tudo que disseram a respeito dele é verdade mesmo? Vamos lá para ver. Então, do palco, se eu estiver olhando, eu identifico aonde está aquela, não a pessoa, mas o ambiente. Uma zona. Uma zona em que a receptividade não está sendo igual a essa aqui. E o que você faz? Quando detecta uma zona de, vamos entrar entre aspas, negatividade ou de uma certa cisma em relação a você. Seduzo. Você seduz. Seduzo. Tenta Seduzo com o meu argumento. Com o seu argumento vocal, com o seu argumento Isso. Aí eu passo a dedicar um pouco mais de atenção àquele lugar, naquele ambiente em que aquele público ainda não está convencido, ou ainda não está tocado. Então talvez tenha sido eu que não o toquei. Né? Então eu vou lá tocar. Porque você acha o quê? Que o artista precisa tocar todos. Porque eu acho que é uma missão. É uma missão. Né? As pessoas vieram e elas precisam ser tocadas, Isso. elas precisam ser Isso. transfiguradas por aquela experiência. Por mais que racionalmente haja um pagamento de um ingresso, né? Estão pagando ali e tenham juridicamente o direito a um espetáculo, mas o meu desejo é, além do desejo financeiro, do desejo econômico, eu espero e preciso, pelo resultado da minha missão, que aquela pessoa tenha entendido aquilo que eu comuniquei. Se ela não entendeu, pelo menos que ela saia dali mexida com aquilo e depois ela reflita sobre o que ela ouviu, as sensações que ela teve no decorrer do show, entendeu? Eu acho que essa é a minha missão. Não é, mas tem também um componente de querer ser amado, no bom sentido, de querer ser amado. Claro. Não? A gente faz as coisas para ser amado, Claro. para estar inserido num social, para dizer eu sou útil a essa sociedade, eu sou uma referência de afeto. E somos testados, né? O tempo todo. O tempo todo. Né? A gente tem essa necessidade, né? É. Todos nós temos, mas no artista isso fica mais evidente, né? Pois é. Porque ele quer falar para grandes plateias, ou pelo menos para um público, mesmo que não seja grande, mas para um público que está ali, Sim. disposto a ouvi-lo e a vê-lo. Marcos Brito, Marcos Café, o dialogador de hoje é duplo, hein? São dois em um. É o cantor, é o compositor Marcos Brito, que me trouxe esses óculos, inventou agora um terceiro personagem, que é o Marcos Jackson. Marcos Jackson. Então eu vou inventar um para mim também. Por favor. Eu, quando ponho esses óculos, então, não sou Ricardo Guilherme, eu sou o Richard Gere. Não, Richard Gere tem um personagem, um ator chamado assim, né? Então é Richard Williams. Pronto. Richard Williams, tá bom? Richard Williams, tal. Ele é quase um mafioso, mudou até a voz. É verdade. Hein? E agora podemos documentar isso, porque ele me trouxe, vejam, um objeto, um instrumento, para documentar isso, eu quero documentar. Ele me trouxe, o Marcos Café me trouxe, vejam, uma máquina fotográfica. Funciona mesmo. Funciona mesmo. Como é que bate aqui? Eu quero bater aqui, uma foto. Aqui. Hein? Aqui Mas eu quero bater a do Marcos Jackson. Vamos lá. O terceiro personagem. Como é? Bota aqui. É aqui? Aqui, o dedinho aqui. Dedinho aqui? Dedinho Vem aí. cá, corta aqui, Luiz, pra gente ver Aperta a foto. Olha! e segura. Aperta e segura. Essa. Foi não. Oi? Agora foi. Agora foi. Eu queria mostrar. Tem como mostrar? Tem. Mostra aqui. E enquanto isso, você fala por que você trouxe. Por que esse cantor, compositor, me trouxe fotografia, me trouxe máquina
Fala, tira o Marcos Jackson e agora fala o Marcos Café. Porque assim, o cantor-compositor, quando ele era criança, por volta de 4 anos de idade, eu era muito ligado à televisão, assim, e eu queria descobrir por que dentro daquela caixinha, que era uma caixinha, né? Quando eu era criança, a TV era tubo e tal, e como é que as pessoas cabiam ali dentro. Então, eu sempre tive a curiosidade de entender o que se passava ali. E o meu pai sempre trabalhou com comunicação. Meu pai trabalhava com radiocomunicação em algumas empresas de construção civil aqui no Ceará. Então a minha infância toda foi escutando muito ruído de rádio amador, de PX, né? Enfim, então sempre muitos instrumentos de comunicação. E eu acho que isso foi despertando em mim o desejo e o interesse de encontrar formas paralelas e auxiliares de me comunicar. Antes da música, quer dizer, em paralelo com a música, eu acho que quase, surgiu a fotografia, que era uma coisa que eu fazia sem intenção de profissionalizar, mas com o interesse de descobrir como é que aquelas pessoinhas que cabiam dentro daquela caixinha, que se movia todo dia, como é que aquela imagem conseguiria ficar registrada através de uma lente, de uma máquina fotográfica. Então é tudo muito comunicação, né? O interesse, o desejo de encontrar formas de me comunicar. Se comunicar. E a fotografia é uma mediação para isso. Você fotografa gente, é isso? Então? Não, eu fotografo momentos, circunstâncias, eu fotografo... Ações, flagrantes. Assim, o meu olhar fotográfico, eu secciono você, e aqui está mais expressivo para mim do que aqui, então, na minha mente eu já fotografei aqui. Então, quando eu estou com a máquina, eu vou lá e fotografo ali. Então, fotografe, então, por favor. Então, no Facebook, eu tenho fãs das minhas fotografias. É mesmo? Atenção, mais uma personagem para Marcos Brito. O fotógrafo. É de brincadeira. Vamos ter que criar um nome para ele. É de brincadeira. Marcos Brito, Marcos Café, Marcos Jackson, e agora vamos criar um Marcos... Thompson. Salgado. Hein? Vai imitar o Sebastião Salgado, sim, né? sim, Ou então Thompson. Tá bem. Marcos Thompson. 4 personagens, é o fotógrafo. Nossa, meu Ficou bonito? Daqui a pouco, quem serei eu? Daqui a pouco, olha ele fotografando. Olha! A foto do Marcos Thompson. O 4º convidado de hoje para ser o nosso dialogador. São várias cadeiras. Eu disse que era 2 em 1, mas na verdade são 4 em 1. Mostra aqui a foto. Não. Mostra aqui a foto. Mostra aqui a foto que você fez. Mostrar a foto. E aí eu vou chamar o intervalo. Mas antes eu vou mostrar essa arte, mais um aspecto do Marcos Brito, o Marcos fotógrafo, que para cada habilidade dele, para cada talento dele, eu estou dando um nome. Então ele aqui é o Marcos Thompson. Vejam a fotografia do senhor Marcos... Tem técnica nenhuma, né, Ricardo? Thompson. Tem técnica nenhuma, tem só um desejo de buscar uma expressão. É com eles, os dialogadores de hoje, o diálogo de hoje. O Marcos Brito, que pariu Marcos Café, que pariu Jackson, que pariu. Dois em um. Ele, ao 4 em 1. É um personagem. Ele é um, mas tem pelo menos mais 3 personagens. Ele é o nosso dialogador de hoje. Marcos Brito, o compositor, o cantor, que pariu um outro personagem, que é o Marcos Café, né, compositor. Deixou o Marcos Brito apenas para a identidade do seu anonimato, da sua vida civil. Isso. Né? E aí hoje aqui criamos mais 2 personagens. O Marcos Jackson, que é esse aqui, ó, de óculos assim, com esses óculos assim. E o fotógrafo, olha, o fotógrafo, o Thompson, Marcos Thompson, porque descobrimos que o Marcos Brito também é fotógrafo. E ele nos trouxe para pautar o nosso encontro, que é pautado pelos objetos, uma máquina fotográfica. E agora eu ponho os outros objetos trazidos pelo Marcos Brito para pautar o nosso encontro, o nosso diálogo. Que isso? É uma cabine telefônica. Uma cabine telefônica.
É um cofre! É um cofre. Nessa nossa vida de arte, se a gente não se comunica, a gente se trumbica, né? Então, assim, como eu trabalho como autoprodutor, o telefone para mim é uma peça de comunicação de tudo aquilo que eu rascunhei, de tudo aquilo que eu desenhei, de tudo aquilo que eu imprimi. É a minha forma primeira de me comunicar com o mundo. Depois de ter feito todos os meus rascunhos, as minhas considerações, eu me comunico com o mundo através do telefone. E lá no final da ligação, no final da ponta, depois de tudo feito, eu sou remunerado por tudo aquilo que começou com aquela ligação. Ah, por isso você juntou aqui os dois. Por isso que dinheiro. O telefone, então, é um instrumento, é uma mediação do seu trabalho. Mais uma peça de comunicação. Mais uma peça de comunicação para produzir. Se bem que hoje a gente já passa tanto tempo nos meios virtuais, né, nos ambientes virtuais, né, que o telefone fica ali. Não, mas aí é só encostar que ele fecha de novo. O telefone fica ali do ladinho, né? Mas de qualquer forma, a pessoa te ouvir e ter o teu testemunho daquilo que ela recebeu impresso tem uma força. Sim, sim. Né? Sim, pelas redes sociais. Marcos, o Marcos. Quem sustenta o Marcos Brito é o Marcos Café. Exatamente, eu coloquei o Brito para trabalhar para o café. Na hora de assinar o contrato, é o Brito. Ou na hora de assinar o cheque, ou na hora do cartão de crédito, é o Brito. É o Brito, É o Brito. É o Brito pro café. Mas o café. Quem paga o café é o Brito. Mas eu falei que mas quem paga o. Eu coloquei o Brito para servir o café. Hein? Coloquei o Brito para servir o café. Pois é impressionante. Tem que fazer trocadilho. Com esse nome tem que fazer trocadilho. Não é verdade? Não dá para fugir. Não dá para fugir. Acaba fazendo. Você colocou o Brito. Não, como é? O Brito para servir o café. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Para servir ao café. Para servir ao café. Mas tem uma outra coisa assim, referente à significância. Sim. Não, a significância da palavra café. Eu sempre tive como uma característica assim, o retorno de imagem das pessoas que assistiam o trabalho, os meus trabalhos, as minhas apresentações, que foram muito formatadas dos ambientes de teatro, nas caixas cênicas, né? E depois de um certo tempo foi que eu parti para os palcos externos, e também tem uma diferença muito grande na comunicação com o público, entre você estar numa caixa cênica, onde você tem tudo preparado a seu favor, som, iluminação, o silêncio ou o ruído adequado ao seu ambiente, e de quando você vai fazer um trabalho no meio da rua. Você está concorrendo com tudo, né? Com tudo que não poderia. Quero que eu estava te falando? Quero que eu ia falar? Você falou... Sim, sobre a história do café. Então, quando... uma outra percepção da palavra café, estou falando assim dos sentidos da palavra em si, né? Fora o que ela significa dentro do contexto do meu trabalho. É porque o café, enquanto um ambiente, é um ambiente de intimidade. Sim, tomar um café, né? Você não vai para um ambiente de café para quebrar o pau com uma pessoa, né? Assim, você vai para discutir celebrar ideias. Discretamente. Isso. É para celebrar discretamente. Você vai sempre com amor, né? Você vai sempre desarmado, você vai sempre para saborear, para ouvir. Você diria que você é isso? Você é para ser saboreado discretamente? Para celebrar discretamente? Você é um cantor de discrição, de intimidade? De intimismo? Não. Assim, eu acho que eu consigo me adaptar bem. Adaptação. Consigo me adaptar bem tanto no ambiente cênico por natureza, tanto no templo de um teatro, como consigo me situar bem num espaço aberto. É uma tomada de atitude, de postura bem diferente. Muito bem. E aqui tem uma agenda que deve ser a agenda para os compromissos. Tem tudo a ver isso aqui, né? Tudo a ver. Telefone e agenda. E essa aqui está em cima de tudo isso aqui para... É a parte mais, digamos, a parte sacra, sagrada. Mas eu queria ainda ficar com o profano, o profano do profissional que se agenda, e o profissional que a gente se agenda para que a gente
possa ouvi-lo. Eu queria ouvi-lo um pouquinho. Eu queria ouvir um pedacinho do Déjà Vu, Isso. que é o seu último trabalho de 2009, Isso. com canções de poetas e compositores São todos cearenses. Vamos, morena, assistir aquela história no cinema e sorrir quando tudo terminar. Vamos reinventar um violão desafinado em noites de luar. Vamos, morena, assistir aquela história no cinema e sorrir quando tudo terminar. É Morena o nome? Enquanto a Cidade Dorme. Ah, é porque... Do Alain Mendonça e do Rafael Torres. Ah, é do Alain Mendonça. É, do Alain Mendonça. Eu confundi porque tem uma música chamada Morena. Morena, é do Marcílio Homem. Do Marcílio Homem. Mas essa que nós estamos ouvindo, Enquanto a Cidade Dorme. Enquanto a Cidade Dorme. Não vem, vamos então, morena, partir para outro cinema. Música E aplaudir cearense. quando É. o palhaço Música de cearenses. chora. Esse raciocínio para a construção do Déjà Vu, que teve outros subtítulos antes, é o primeiro disco que eu lanço uma composição minha, né? E inclusive o mês passado, o mês desse ano de 2013, que nós estamos no mês de abril, foi a primeira vez na minha vida que eu recebi direitos autorais e direitos conexos. Nunca havia recebido nada por nenhum outro disco. Então, sobre o Déjà Vu, eu acho que tem uma coisa que é importante falar, enquanto a gente está falando sobre esse mapa da carreira, né, contando essa história da carreira não, da vida toda, né? A partir do momento em que eu me dediquei, enquanto Brito, eu me dediquei à pesquisa da musicalidade regional, que está contida nesse programa aqui que foi gravado, né, por outra emissora de TV. Uma parte do show foi gravado pela emissora de TV e foi produzido esse documentário. Então, a partir do momento em que eu comecei a me dedicar a entender, como eu estava falando, sobre a história de Humberto Teixeira, quem estava do lado de Humberto Teixeira, qual era o ambiente em que ele nasceu, e você precisa abstrair a sua realidade e tentar mergulhar nas possíveis realidades e imagens que esse autor tenha trazido através das suas canções, né? Foi a partir daí, desse último trabalho como Marcos Brito, penúltimo, eu acho, que eu passei a estudar um pouco mais a produção regional. Até quando eu falei que o Marcos Brito era inocente, aquela coisa toda, porque ele ainda não tinha trazido na sua identidade sonora elementos e a vivência da produção regional, do universo do meu ambiente. Do seu ambiente. Então eu era um cantor de música popular brasileira, mas eu cantava Milton Nascimento, João Bosco, Djavan, né? Uhum. Enfim, todas as canções que todas Você as então pessoas quis cantam. agora que eu digo, depois que criou o Marcos Café, se associar a essa... Descobrir quem é o Marcos Café fortalezense, cearense e nordestino. Isso, Porque até então eu não sabia quem era. Telúrico, virou mais telúrico, mais referenciado Isso. na produção, no patrimônio cultural do seu povo. Exatamente. E aí, a partir daí, eu fortaleci ainda mais, deixei ainda mais marcada a questão dos projetos e dos espetáculos pautados numa pesquisa. Eu precisei encontrar um porquê de ser e por que ser assim. Você quer ser então um cantor, você já está sendo um cantor, que é o arauto do seu povo, dos seus compositores, gerados numa determinada região, determinado lugar. De certa forma, o primeiro, o Déjà Vu, também foi um disco de compositores cearenses, mas não tinha essa consciência, porque tendo essa consciência, talvez a trama tivesse sido feita de uma outra forma, tivesse a mesma condução, né, o mesmo objetivo, mas a trama tivesse sido feita de uma outra forma. Você está entendendo? E você diria, Marcos Brito Café, que existe Jackson Thompson também, Marcos, enfim. Você diria que há uma identidade, há uma música cearense, há uma musicalidade cearense? Eu acho que sim. O que ela é? Eu acho que nós herdamos, por questões de colonização portuguesa, sei lá exatamente qual a matriz, mas nós herdamos muito
violões. Primeiro que historicamente o violão se tornou um instrumento mais popular porque ninguém poderia levar piano para todo canto, né? Então, enfim. E o Ceará tem os violonistas, Exatamente. os violeiros. Então nós nos tornamos mais afeitos do violão. Nós somos um estado, e Fortaleza como capital não foge disso, onde as pessoas se encontram ainda nas calçadas. O encontro nas calçadas no passado permitia o violão, permitia o cavaquinho, permitia a flauta. Então, assim, eu acho que nós temos nas nossas matrizes um aspecto trovadoresco muito forte, né? E que às vezes a gente nega, porque as narrativas das trovas, elas são compridas, elas são longas, algumas são mais profundas, né? Elas contam uma história também, não é? Sim, são narrativas que contam história. E em 2013 parece que a gente não está muito afim de escutar a história muito longa. Eu acho que isso cria uma dificuldade na comunicação. Você diria então que esse é o seu calcanhar de Aquiles? Não, calcanhar de Aquiles não. É o seu ponto. Encontrar uma forma de oferecer esse conteúdo, com comunicação. Comunicação. Então, se para comunicar eu precisar pegar aquele elemento do público que não está prestando atenção e eu tiver que fazer alguma coisa cenicamente para atrair a atenção, para que entenda que aquela comunicação está sendo feita para ele ou para ela, eu tenho que fazer. E com tanto amor pela comunicação, tão dedicado à comunicação, me foi fazer na universidade Direito e não Comunicação Social. Mas você sabe Você é um bacharel em Direito, sou bacharel em Direito, mas não é advogado. Não. Mas você sabe que antes de existir o curso de jornalismo e comunicação, existia o direito, então isso, né, lá, primórdio. Então, os advogados exerciam funções, os bacharéis exerciam funções de jornalista, né? Então eu acho que eu sou um espírito velho, Ricardo. Será? Que agora mais um personagem? O advogado, o doutor Marcos Bevilacqua. Nossa. Em homenagem ao nosso Clóvis Bevilacqua. Então mais um personagem, 5. O doutor. Não, esse não tem não, né? Não tem. Apesar, assim, eu quero fazer uma homenagem... Com todo respeito a quem faz direito. Quero fazer uma homenagem a tantas pérolas que eu encontrei na faculdade de Direito, porque a teoria do direito. Nossa, que coisa linda. A filosofia do direito é uma coisa sensacional, humanística demais. Você diria que foi a filosofia do direito que levou você a fazer direito? Não, que eu só fui descobrir lá dentro. Não, foi descobrir lá dentro? Por que você fez direito? Ai, Ricardo, senhor Marcos Bevilacqua. Não, eu acho que na hora que eu fui prestar o exame vestibular, que eu lembre, né? Eu já tinha feito uma vez para comunicação. Eu não queria comunicação social, eu queria jornalismo. E na época, na universidade, não estava havendo vagas para jornalismo. Aí, eu não queria comunicação social. Isso eu sabia que eu não queria. Então, eu fui fazer direito. E assim, por um golpe do destino, entrei. E descobriu a beleza. Descobri porque realmente existe... O direito ensinou a você? Quando a gente fala em direito, a gente pensa logo em justiça, né? Sim, direito e justiça não são coisas semelhantes. O direito é uma faculdade que você tem de exercício de possibilidades, né? Que você encontra no embate com a sua realidade, no embate com né? Que você vai adquirindo no decorrer da sua vida, enfim. A justiça é o que pode decorrer dessa relação de embate, do que eu penso que seja meu direito, do que você pensa que seja seu direito. O direito pode ser injusto, né? Mas é injusto ao olhar da sociedade, mas ele tecnicamente é direito. Então, assim, eu aprendi, uma outra coisa que aprendi com o direito foi talvez a desenvolver um discurso mais bem concatenado. Articulado. Mais bem articulado. E por que você me trouxe a sua agenda? Vou ver aqui, ó, compromissos. Não tem. Na agenda, assim, como eu tenho guardado muita coisa na agenda do computador, resvalo algumas coisas para cá, com medo de estar sem conexão. Mas por que você trouxe para cá? Porque a minha vida, durante a minha vida inteira, a gente fala que todo artista é meio desorganizado, né? E eu estou sendo aqui, como é que chama, bisbilhoteiro. Não, mas não tem nada, pode olhar tudo. Mas eu não sou desorganizado. Eu acordo cedo, eu tenho dormido tarde, porque para manter contato com certas pessoas eu preciso ir dormir tarde, porque elas só mantêm contato mais tarde. Mas assim, a minha vida toda, profissional, financeira, familiar, às vezes até espiritual, meu compromisso com você estava registrado. Ele já interpretou meu... Porque eu fui ver se ele era organizado mesmo. Pois não é que é mesmo? Está aqui no dia da gravação, né? Está aqui, TVC, levar 7 objetos.
Está aqui anotado. Ele dizendo, preciso ir, dia tal, às tantas horas, para o lugar tal. Ele é organizado Eu mesmo. sou. Quem vê pensa que não, mas ele é organizado. Sou leonino, mesmo. É leonino? Do dia 31, 31 de julho. de julho. Tem ascendente aquário, eu não entendo muito bem, eu espero que ajude. Vamos então colocar antes do objeto surpresa, o último objeto aqui para mudar o rumo da prosa. Ele me trouxe uma imagem. É uma Nossa Senhora? É uma Nossa Senhora, é uma Virgem Maria. Uma Virgem Maria. Eu peço que você então se explique, justifique o fato de trazer uma imagem para o nosso encontro. A minha hoje. relação com a espiritualidade, ela segue orientações católicas. Então, me faz bem saber que eu tenho pai e que eu tenho mãe. Não só que eu tenho pai e que eu tenho mãe, que é o seu Carlos Alberto e que é a Dona Esmeralda. Eles são os meus pais e as minhas mães em que eu consigo tocar. Mas às vezes eu não consigo desenvolver com eles o tipo de comunicação que eu desenvolvo representado na imagem, né? Porque eu não sou de adorar a imagem, mas que eu desenvolvo com essas entidades que eu não toco fisicamente. Mas a minha orientação é católica, mas eu vivencio coisas que o catolicismo não permite, então eu não posso ser católico plenamente. Ortodoxo. Não posso. Eu tenho sensações, eu tenho vivências que o catolicismo não aceita. E veja, você trouxe uma imagem que se refere a essa maternidade. Você falou da mãe, não é? Porque você tem várias representações de Maria sem necessariamente ligá-la à maternidade, ao filho. E, no entanto, a imagem que você me trouxe é de uma mulher com um livro, não é? E, ao mesmo tempo, cuidando de um filho. Isso. Que está nuzinho aqui, não é? É uma mãe, não é? É uma mãe. A minha relação com a minha mãe, ela é muito cheia de simbolismos. Então, se eu fosse assim, tentar apresentar um contorno mais aproximado do que veio de orientação espiritual da minha mãe e do que veio orientação espiritual do meu pai, o meu pai, eu não sei nem o que ele é. Ele não... Há um pouco tempo atrás ele dizia, meu filho, Deus não existe. E todas as vezes que a gente sai de dentro de casa, se a gente não dissesse, a benção, papai, aí vai responder o quê? Deus te abençoe. Mas Deus não existe. Então como é que Deus te abençoe? Mas de qualquer forma, o meu pai sempre teve uma relação com a espiritualidade muito mais aproximada dos movimentos espiritualistas, não católicos, do que a minha mãe. Então o catolicismo veio mais dela. E eu acho que talvez aquela mulher que eu te falei, que algumas pessoas me vejam cantando comigo, talvez seja ela. A minha mãe está viva. Mas o que eu digo assim, talvez seja ela que está aqui. E eu já presenciei, se não me engano, pode ser que aqui, vamos ver, acho que não vou me enganar não. Eu já presenciei você cantando no clube BNB Clube. Sim. Acho que estava ao lado de Fátima Guedes, cantando uma música sobre Maria, sobre Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora. Que eu vou pedir agora que você cante um pouquinho em homenagem ao que você me trouxe de objeto. Aquele registro. Um pedacinho. Canto. Aquele registro da apresentação com a Fátima, quando eu gravei aquela música era inédita. Eu recebi uma fitinha cassete e o produtor foi o Sérgio Sado, do disco Matiz, que foi o disco anterior. E eu gravei, anos e anos se passaram. Tu nem sabias, eu estava lá, hein? Não sabia. Vou te ver. Não tenho nenhuma foto, nenhum registro daquele dia. Linda. E ela com o Nilson Lima, que é um colega nosso que é cantor também, que mora em Brasília há muito tempo, ele trabalha como produtor do Sesc. Eles estavam no carro com ela, vindo do aeroporto, indo deixar no hotel, produzindo um trabalho com ela lá para a TV Câmara e para o Sesc. E aí ele pôs o meu disco no carro e ela escutou pela primeira vez do carro. Ele telefonou do celular dele para mim e me colocou em contato com ela. E vocês cantaram lindamente. Que ela pediu, assim, agradeceu, porque ela mesma já havia gravado, ela gravou um pouco tempo depois de mim. Depois de mim foi a Nana Caymmi que gravou, depois da Nana Caymmi foi ela. E ela veio me agradecer porque, assim, ela ficou extremamente sensibilizada pela gravação e por isso ela me convidou para participar do show. E foi lindo vocês dois cantando a Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora. Minha Nossa E ela Senhora. diz assim, que é isso que se costura na minha alma, doce sutura, futura calma, que a prece alcança na paz de Deus. E até mesmo se há alguém que pense
que a morte é sonho. Melhor viver nessa vida o sonho que eu possa ver pelos olhos teus, pois sabendo que um dia é sempre chegada a hora, eu peço a minha Nossa Senhora que estenda a mão sobre o meu país. Quem te implora é outra Maria, a Maria qualquer, a Maria aprendiz. Eu também quero ser quem não quer, quero ser feliz. Lindo, lindo. Lindo, lindo o nosso dialogador de hoje, que fala e sobre ele canta. E canta tão lindo que é o nosso Marcos Brito, Marcos Café. Jackson Thompson. E Bevilacqua, até Bevilacqua eu encontrei. Ele é múltiplo, é o nosso Marcos Brito, que nos dá o prazer de aqui estar conosco. E agora ele me apresenta o objeto surpresa. Eu tenho um pra ele. Ah, é? É, tá aqui. Cadê o meu? O seu tá aqui. Esse é esse mesmo? Você entregou a produção? Não deixou abrir? Você vai abrir? Pensei que a surpresa foi... Pra fazer o charme. Entendi. Eu vou abrir, eu não conheço mesmo. Você não sabe o que é? Você sabe o que tá dentro? Não. Eu sei o que tá aqui dentro? Também não sai, eu não sei. Você entregou Eles a não produção. Entregou a produção e eu vou abrir agora. Deixa eu abrir primeiro o seu. Tá. Eu abro, o que é que tem? O microfone. Explique-se. Tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver conosco. Que é isso? E o que eu vou te mostrar também tem tudo a ver contigo e conosco. Ah, é? E comigo. Já posso abrir? Abre. Num papel de café. Puxa. Abre, tira, vê o que tá dentro. Abre, mostra. Não vi ainda. Mentira! Agora eu tô lendo aqui atrás. Agora eu vou mostrar. Eu trouxe fotos. Abre aqui. Eu e tijolinho? Você e Deujolino. Eu trouxe fotos para provar que tem mais um personagem do Marcos Brito. Ele foi ator de teatro. Ele trabalhou em teatro, olha aqui, fazendo uma peça chamada Causa Perdida. É um texto do Marcelo Costa. E ele está em cena aqui com Deujolino Lucas, Marcelo, você tem essa... sob a direção de Ivonilson Borges, Marcos Brito e Deujolino Lucas. Os dois conversando aqui, ó, em 1989. Eu trouxe lembranças da carreira de teatro de Marcos Brito. Podia ter feito isso, não. Fui lá. Agora foi lá? Fui lá. Que idade você tinha aqui? Eu acho que eu devia ter 19 anos. 19 anos por aí, por volta Você queria de 19 ser ator? anos. Quis ser? Aquilo que eu te falei, eu olhava para a televisão e queria saber como é que as pessoas entravam lá. E me encantava demais tudo o que acontecia ali dentro. Eu acho que, eu já não lembro mais muito assim. Eu gostava muito de desenhar, eu gostava de assistir jornal. A novela que eu mais adorei, a trilha sonora, era Bravo. Tu lembra da novela? Me lembro, com o Carlos Alberto. Pois é. E a Araci Balabanian. E várias peças do romantismo alemão, né? E eu com criança, eu era criança. Mais um estranha, personagem, assim, né? o ator, o Marcos ator. Como seria o nome dele, meu Deus? Marcos Outram. Em homenagem ao Paulo Outram. Marcos Outram. Mas muita pretensão. Que é isso? Olha aqui, Marcos Brito nos anos 80 sendo ator. Certamente você não vai me dar essas fotos, né? Não, mas uma cópia. Vai fazer uma cópia pra mim. Agora, por que o microfone? Ele me trouxe por quê, hein? Eu vou te dizer. Quando eu fui morar em São Paulo, já aqui em Fortaleza eu ingressei para o estudo do canto, especificamente, através do movimento coral. Então fui recepcionado pela Isaíra Silvino. Ela não só recepcionou o coralista, ela recepcionou o Marcos como um filho dela ali dentro. Todos éramos filhos, né?
mas eu tenho um negócio comigo que é meio complicado, assim, acaba vendo uma relação muito maternal com as mulheres que chegam para mim, que eu encontro que eu venho encontrando no decorrer da minha vida. Então, a minha voz, junto com o canto coral, ela encontrava uma unidade para o canto, mas era um canto coletivo, né? Então, enquanto cantor coral, onde não utilizamos o microfone, nós nos aliávamos no sentido de oferecer um conteúdo coletivo, em comum. A partir do momento que eu aprendi a lidar com o microfone, foi que eu descobri, lá no começo de tudo, qual era a voz do Marcos Brito. Sim, o solista. O cantor. Muito bem, e é com ele, um desses Marcos que eu estou falando. Com todos os Marcos, o nosso diálogo de hoje. Eu agradeço a todos eles. Obrigado, Marcos. Ainda bem que a palavra Marcos já é do plural. Obrigado, você. Obrigado, Marcos Brito, Marcos Café, Marcos Thompson, Marcos Bevilacqua, Marcos Jackson, Marcos, todos os Marcos do nosso Diálogos com todos os personagens que estão aqui representados pela figura do nosso dialogador de hoje, Marcos Brito. Até a próxima semana com mais diálogo, com mais personagens.